Nós vamos meditar nessa manhã no Salmo de número 1. Só para você poder entender um pouquinho, e vai te ajudar até entender o Salmo, por exemplo, quando ele diz assim, no versículo de número 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para você poder entender o Salmo. Vocês sabem que a Bíblia hebraica, a Torá, são 5 livros, é o que nós chamamos do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os salmos foram divididos em 5 grupos de salmos. Interessante isso, né? 5 grupos de salmos, porque eles criam que cada grupo de salmos desse se referia a um dos livros da chamada Torá ou do Pentateuco. Por isso, 5 livros da lei, 5 blocos de salmos. Então, quando nós lemos no versículo de número 2, que bem-aventurado, o versículo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho de algumas pessoas, mas o seu prazer está na lei do Senhor, não é apenas na Torá, é em todo o conselho de Deus. Toda a lei de Deus está nas Escrituras Sagradas. Então o Salmo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, pois são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito de Deus para falar com a gente? Feche seus olhos e na sua oração diga: Pai, fala comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. O texto sagrado está aberto diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos do Teu Espírito, Senhor. Que Ele seja derramado aqui, que Ele abra os nossos ouvidos, que Ele aguce o nosso entendimento, que Ele prepare o nosso coração, que Ele, ó Deus, faça a nossa mente compreender a Tua palavra, que ela não seja apenas ouvida, mas ela seja entendida e aplicada, e que os nossos corações se encham, Senhor, do conhecimento do Senhor, e que nesse momento, essa manhã seja transformadora para todos nós, pois nós oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, primeira coisa que você vai notar é que esse salmo é um salmo de contrastes. Fica com ele aberto aí se você está com o seu telefone, iPad, para você notar isso. O que é um salmo de contraste? Ele compara uma coisa com a outra. Olha, o resultado é, entre este e este, você escolheu um caminho. E ele é um salmo interessante no sentido de que ele começa esse contraste de forma negativa. É muito interessante quando alguém, por exemplo, quando eu vou aconselhar alguém, a pessoa me pergunta assim, por exemplo: pastor, o que eu devo fazer para o meu casamento ser bem sucedido? Eu começo dando a ele, baseado não só na minha experiência de ser casado há 34 anos, mas também de ter estudado a palavra de Deus para ajudar as pessoas na sua caminhada como marido e mulher. Eu começo dizendo as coisas que dão certo, as coisas que devem ser feitas, as coisas que são aprovadas. Então, por exemplo, eu posso dizer assim: olha, eu acho que você deve temer a Deus e entender que o seu papel não é apenas o de ser um homem na casa, mas é de cumprir o papel que Deus te criou na vida dessa mulher que Ele te deu como companheira. E quando eu falo com a mulher, a mesma coisa. Mas o salmista ensina uma forma diferente da gente fazer isso. Ele faz um contraste a partir das coisas negativas. É como se eu dissesse para esse mesmo homem que me procurou assim: olha, se você quer ser feliz no casamento, não vá com aquele cara, não visite aquele ambiente, não se comporte dessa maneira. É isso que o salmista faz.
Mas eu quero iniciar a nossa análise desse salmo dizendo para você que ele não é só um salmo de contrastes. Ele é um salmo para responder uma das perguntas mais latentes na nossa vida, que é a seguinte: o que é que eu faço para ser feliz? O que é que eu faço para ser feliz? Eu li um artigo que foi escrito originalmente em 1660. 1660, e esse homem disse o seguinte, a frase dele que me marcou foi assim, ó: o salmista, ao escrever o Salmo 1, falou mais sobre felicidade em 6 versículos do que qualquer filósofo, e até mesmo juntando todos os filósofos. Em 6 versículos, segundo esse estudioso, o salmista falou mais sobre felicidade do que todo pensamento filosófico até a época em que esse homem escreveu. Não só de um filósofo, mas de todos os filósofos juntos. Por quê? Porque nós não imaginamos que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a sua felicidade, Deus quer a minha felicidade. Nós temos alguns obstáculos para perceber, para entender e para viver isso. 2 desses obstáculos é que nós entendemos felicidade como ausência total de qualquer coisa que nos entristeça. Então, para nós, felicidade é a ausência completa de dor, é a ausência completa de choro, é a ausência completa de tristeza, é a ausência completa de situações que apertam o peito. Nós imaginamos que isso é felicidade. E um outro erro com relação à felicidade é que nós imaginamos que ela precisa acontecer num tempo, espaço que nós determinamos. Eu quero ser feliz quando? Agora. Eu quero que a minha felicidade seja logo. Eu quero que a minha felicidade seja ditada pela minha percepção de tempo e de espaço. Por que essas duas coisas são erradas, queridos? Primeiro, que essa primeira colocação que eu fiz, de felicidade ser a total ausência de tristeza, de dor. Primeiro, alguém aqui passou incólume pela vida até hoje? E olha que tem gente novinho aqui, hein, me ouvindo. Não são só os mais velhos. Alguém aqui, por mais que você seja jovem, você passou o seu momento que você fala assim, pá, a coisa está feia. Nossa, apertou aqui o coração. Sei para onde, atordoou. Você não chorou até hoje? Então deixa eu te explicar por que essas duas coisas são erradas. Primeiro, que essa ideia que você tem, ela não é real do lado de cá da morte. Não existe vida humana sem dor. Não existe vida humana sem tristeza. Não existe vida humana sem aquilo que nós chamamos de sofrimento. Não desse lado de cá da vida. Isso vai acontecer e vai se materializar de forma plena, absoluta, total, do lado de lá, quando nós estivermos com o nosso Senhor. Então essa ideia nossa de que para ser feliz, nós precisamos isolar a nossa vida de tudo isso aí, é o que gera exatamente o oposto no seu coração, que é a tristeza, que é o desencanto, que é a dor. Mas segunda coisa é que nós entendemos a felicidade na questão de tempo e espaço, e nós não entendemos que isso não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com Deus, que é o dono do tempo e do espaço. Então eu e você, e a gente cita os versículos bíblicos, por exemplo, o coração do homem, pode falar aí mesmo aí de máscara, aí faz planos, não é? Mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. Ora, se a resposta certa vem de Deus, quer dizer que eu posso planejar para que a minha vida dê tudo certinho até os 40 anos de idade, e nos 40 anos de idade eu percebi que não está lá. Se a resposta correta vem do Senhor, a questão do tempo da minha e da sua felicidade está nas mãos do nosso Deus, pois Ele é o Senhor absoluto sobre toda a questão de tempo e espaço. Eu recebo
diversas perguntas, principalmente em relações conjugais, quando a pessoa diz assim: pastor, eu acho que já deu. Acho que já deu o tempo aqui com essa pessoa. Mas por quê? Não, por causa da luta, do embate, o negócio não anda. Sabe o que é o negócio? Parece que emperrou. Eu digo assim, mas a sua influência para desistir maior é o que? A pessoa fala assim: eu acho que eu não vou ser feliz mais nunca com essa pessoa. Por quê? Porque não chega o dia. Agora, não chega o dia está expressando o quê? Que nós que temos e nós somos humanos, nós temos um medidor de resistência. Pensamos assim: não dá mais. Mas você não acabou de entender que a felicidade é algo que em tempo e espaço está nas mãos de Deus? Um dia a mais pode ser o tempo necessário para completar isso? Um mês a mais? Um ano? Todas as vezes que eu e você tentamos tornar o autor e o consumador da nossa felicidade, vou dar uma frase de um filósofo profundo para vocês: vai dar zica. Vai dar zica. Porque nós vamos procurar fazer com a nossa mão, nós vamos dar o nosso jeito, nós vamos torcer de acordo com a nossa compreensão, nós vamos sempre responder às inclinações e os desejos do nosso coração, que nem sempre são legítimos, nem sempre são puros, nem sempre são corretos, e na grande maioria das vezes eles vão na contramão daquilo que Deus tem para nós, sob, debaixo do pretexto assim: mas eu tenho direito de ser feliz. Então a primeira frase desse salmo, olha que linda que é essa frase: como é feliz. Esse salmo está traduzido numa linguagem aqui que nós estamos lendo, de uma forma que é mais fácil de vocês entenderem. Mas uma das versões mais antigas dele traz a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado não é uma frase muito comum para nós hoje, os mais jovens talvez tenham até dificuldade de entender isso. Mas o como é feliz ou bem-aventurado tem uma origem muito interessante. Na língua hebraica, a palavra é plural. Quando eu digo assim, bem-aventurado, e aponto para você, a nossa mente trabalha no singular. Eu penso que eu sou uma pessoa bem-aventurada. Agora, quando a gente olha para esse texto, no sentido original, o que o salmista está dizendo é que eu e você temos sobre nós muitas e muitas e muitas bênçãos, bem-aventuranças, no plural, não é singular. E interessante é que, se a gente voltar um pouquinho na escola e fazer análise de texto, você lembra o que é um adjetivo? Tem um adjetivo e um substantivo, né? Classes gramaticais, que a gente usa na construção da língua. E o adjetivo é aquilo que dá qualidade ao substantivo, não é isso? Professores aí de português, de língua, vão entender melhor que eu. O adjetivo é aquilo que dá qualidade ao substantivo. E o substantivo é caracterizado pelo adjetivo. Então, quando o texto diz assim, como é feliz, vamos fazer perguntas para o texto. É feliz quem? Aquele que. Aquele que é o quê? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, o caminho estabelecido pelos zombadores, ou a estrutura de vida formada por aqueles que caminham contra Deus. Então, eu e você temos sobre nós bênçãos de Deus, querido. Bênçãos de Deus sobre a nossa vida, bênçãos plural. Só que quando a gente pensa assim, que existe uma condicional, e existe uma condicional, nós estamos simplesmente lendo o texto. Se você vê o texto tem uma condicional. Não teria uma condicional se eu dissesse assim, você é bem-aventurado porque está aqui alguma coisa que eu vou te entregar. Não tem condicional. Mas a pessoa é bem-aventurada se tem uma condicional. Quer dizer que ao quebrar essa condição, vocês estão me acompanhando? A gente pode não experimentar estas bênçãos
estas bem-aventuranças que Deus tem preparado para nós. Quer dizer que se nós quebrarmos a condição, eu vou repetir para você poder gravar. Se nós quebrarmos a condição, nós não experimentaremos aquilo que Deus tem de bênçãos plural para nós. Você pode dizer assim, fala para mim de forma mais clara isso. Vou te falar. Eu já disse várias vezes aqui, vou repetir ainda em números, se Deus me permitir, que nós temos a terrível mania de interpretar a Bíblia a partir da religiosidade, não a partir da espiritualidade. Então, quando a gente fala sobre condicional para ser feliz, religiosamente, a gente pensa imediatamente em permissão e proibição. Então, para ser feliz, você não toque nisso, não prove aquilo, né? A gente fica parecendo que Deus criou um mundo para você ser feliz, é assim, Deus criou um mundo monotônico, sem graça. Eu vi um amigo uma vez falar assim, parece que Deus criou o chocolate e a amêndoa, mas o capeta veio e misturou e fez Nutella. Então, é assim, é aquilo que no filme O Advogado do Diabo, eu não sei se vocês se lembram de um diálogo entre o Al Pacino e o Keanu Reeves, quando o Al Pacino, que é a personificação de Satanás, diz assim para o Keanu Reeves, que foi criado, que veio de uma família temente a Deus, no filme. E ele diz assim, dizendo para Deus, sabe o que ele faz com vocês? Ele diz assim, look, but don't touch. Olhe, mas não encoste. You know what? Touch, but don't taste it. Toca, mas não prova não. And just taste it, but don't swallow it. Prova, mas não engole. Aí ele completa com a frase sádica assim, porque ele quer é que vocês vivam sem nenhum prazer. Assista o filme, volta nessa cena, e você vai perceber exatamente o que eu estou dizendo. Na nossa mente, para nós sermos felizes de acordo com a vontade de Deus, não pegue nada, não come, não bebe, não toca. Quer dizer, pode, mas é tudo que não te dê prazer. Isso é a mente religiosa voltada para um conjunto apenas de proibições, mas não é isso que o Salmo está dizendo. Veja, eu disse que o Salmo é um salmo de contrastes. O salmista não está em primeiro lugar falando de quem come isso ou come aquilo, queridos. De quem toca nisso ou toca naquilo. Não, veja. O salmista está falando em primeiro lugar de um conjunto de influências. Olha para o texto. Como é feliz aquele que não anda. Vou ler o versículo primeiro para vocês. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. O que ele está dizendo? É que é feliz aquele que escolhe quem o influencia. É a diferença entre ser influenciado por esse pensamento ou por esse pensamento. É a diferença entre ser moldado por uma conduta ou por outra. Vocês estão entendendo? É muito mais do que a gente ficar pego nesses detalhezinhos. É a diferença entre abraçar uma maneira de pensar e outra maneira de pensar. É esse o contraste que ele está fazendo. Então, em síntese, nós poderíamos fazer as seguintes perguntas: quem te influencia? Ou o que te influencia? Em vez de você ficar discutindo se a carne que se come é essa para ser mais santo ou esta, se a bebida é esta ou aquela, se a roupa é esta ou aquela, se o corte do cabelo é este ou aquele, se a forma de conversar é esta ou aquela, porque nós nos apegamos nessas coisas,
Por que você não faz a seguinte pergunta: quem é que está me influenciando a pensar da maneira que eu penso? Porque pode ser que a influência que está ganhando a sua mente seja ímpia na sua natureza. Pode ser que ela seja contrária a Deus na sua essência. Pode ser que você está sendo moldado de forma diferente daquilo que Deus quer que você seja moldado, para que você seja bem-aventurado. Então, como é feliz aquele que, ao entender estas coisas, e eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja abrindo seu coração para entender isso, como é feliz aquele que, ao entender estas coisas, busca esta forma, essa moldagem, essa orientação, essa formatação da vida em um lugar diferente dos que ele citou. Em um lugar diferente desses que ele citou, como a roda dos escarnecedores, o grupo dos ímpios, a sedução daqueles que escolhem o seu próprio caminho. Porque o que eu vejo do sofrimento humano, em contraste com aquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, é que a maioria dos sofrimentos humanos, presta atenção no que eu vou te falar, ela está ligada às influências que nós deixamos vir sobre a nossa vida. E eu até escrevi uma frase para vocês que daqui a pouco vou te dar para você poder guardar e quiser meditar nela. Eu encontro cristãos, por exemplo, que dizem assim: minha fé está se esfriando. Eu não sinto mais o mesmo amor, presta atenção nisso, eu não sinto mais o mesmo amor por Jesus, eu não sinto mais a mesma atração que eu sentia pela vida cristã. Aí basta a gente dizer assim: com quem que você anda caminhando? Com quem você está gastando tempo? Com quem é que está? Quem é que está tomando café com você? Quem é que está frequentando muito sua casa? O que você está lendo? O que você está ouvindo? Onde é que seus olhos estão indo? Quer dizer, é isso que ele está dizendo. Como é feliz aquele que não busca, nesse estado existencial, a influência para a sua vida. Mas antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 2. Então o que nós precisamos aprender, queridos? Para entender o quanto e como Deus quer que nós sejamos felizes, nós precisamos aprender a discernir. Pedir o Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento. Vejam, os ímpios têm os seus conselhos, segundo o texto. Os pecadores têm a sua conduta, o seu caminho. Você pega um cara que está vivendo uma vida toda virada de ponta cabeça, e ele tem argumentações para aquilo. Eu tenho uma professora que não crê em Deus. Não crê em Deus. Mas eu preciso ter aula com ela. E ela diz assim para mim: não creio, eu creio que não existe nada. A vida é isso aqui. Morreu, acabou. E aí eu fico pensando assim: com que convicção essa mulher afirma que a vida dela não tem nenhum valor além disso aqui? Ela tem e eu admiro. Eu não admiro o fato dela estar perdendo a vida dela sem... E a gente tem que, diversas vezes, eu tenho que falar: vamos parar, porque senão nós dois vamos brigar, então para. Porque ela sabe que eu sou pastor. E às vezes me provoca exatamente por isso. Então, o que o salmista está dizendo, veja, é que eu e você simplesmente precisamos aprender a discernir, queridos. Porque o pecador, como ele é chamado aqui no texto, ou o ímpio, ele tem o seu conjunto de valores. Para ele, a vida é isso. Ele não está fingindo. Ele não está brincando. Não, para ele a vida é isto. Então, ao discernir que esse é o conjunto de valor dele, dela, da sociedade,
da música que você ouve, do livro que você lê, porque nós estamos sendo doutrinados de diferentes maneiras e nós não percebemos. Eu, durante um período grande da minha vida, lá no início do meu ministério, eu nem pastor era, eu dediquei um tempo da minha vida para estudar a influência da música na vida do adolescente. Gravei coisas sobre isso, escrevi coisas sobre isso, mas eu me lembro muito bem de uma entrevista que eu vi com um roqueiro, isso é para os mais velhos, chamado Frank Zappa. E ele disse assim: "Music is the most powerful doctrination tool. We don't sing, we teach people." Música é a mais poderosa arma de doutrinar alguém. Nós não cantamos, nós ensinamos. Então, quando a gente diz assim, cuidado com o que você ouve, aí o cara que gosta de pagode pensa assim: isso é porque você gosta de ópera. Então você sacraliza a ópera e bota o pagode do inferno, por exemplo. Ou a pessoa que gosta de rock e o sertanejo entram em conflito para decidir qual que é o ritmo que pode. E aí a igreja evangélica, que não quer pensar para discernir, sacraliza um ritmo musical e condena outro ao inferno. E eu não estou fazendo apologia nem de um nem de outro. Você ouve, na minha opinião, o estilo de música que te agrada. Porque eu, por exemplo, tem música que, se você quiser me torturar, me amarra num toco e bota ela para tocar perto de mim. Inclusive algumas evangélicas, eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco. O que nós precisamos aprender a discernir, querida? Eu estou sendo ensinado pelo que eu ouço. Eu estou sendo ensinado pelo que eu leio. Eu estou sendo ensinado pelas conversas à roda da mesa. Eu estou sendo ensinado pelos diálogos no telefone. Então, se eu e você quisermos entender a proposta de Deus para nós sermos felizes, nós precisamos, em primeiro lugar, depois de saber que Deus tem um processo de bem-aventurança, de bênção sobre a nossa vida, é discernir o que me leva para lá e o que me tira de lá. É o que me leva nessa direção ou o que me leva na direção contrária. E deixa de ser ingênuo de imaginar que o que leva na direção contrária é feio, não tem sabor, não dá prazer. Deixa de ser criança. Eu até me atrevo a dizer para você que, em primeira análise, a virada para a direita é muito mais saborosa. Mas o salmo não é um salmo de contraste? Vocês estão comigo ainda? O salmo não é um salmo de contraste? Ele diz assim, nas minhas palavras: espera um pouco e você verá qual é o fim do que tomou a virada da direita e o fim do que tomou a virada para a esquerda. Então, quando a gente entende que existe um sistema que nos doutrina, é aí que o salmista diz assim: como é feliz, como é bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, não senta na mesa desses zombadores, enfim. Antes o seu prazer, ou ao contrário, põe o versículo 2 para mim na tela, por gentileza. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Deixa o texto aqui, porque eu preciso disso para explicar para vocês. Na religião, a gente imediatamente pensa assim: eu tenho que passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Meditar na lei do Senhor, eu tenho que passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Não, queridos. O que ele está querendo dizer é que tudo o que determina a minha formatação da vida será influenciado pelos conceitos da lei de Deus que eu absorvi. Lembra no versículo que diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio do conceito da lei de Deus, eu vou usar essa forma de explicar para vocês,
Minha boca vai falar dos conceitos da lei de Deus. Não quer dizer que eu tenho que ficar conversando em termos igrejeiros, não. Quer dizer que o conteúdo daquilo que sai da minha boca, presta atenção, porque você vai entender agora por que a sua vida está do jeito que está. Porque talvez você está absorvendo tanto valor de um sistema que tudo que sai da boca, e aí você deixa o Espírito de Deus colocar em você o que é que sai da boca, não é só a palavra, porque a gente aprende até com a atitude da pessoa, não? A pessoa está ensinando para a gente até com o que ela faz. Você vai perceber que não tem a formatação do que a lei de Deus nos ensina. Então aqui eu escrevi uma frase para vocês, se vocês quiserem gravar aí reflete sobre ela depois. Tudo que nós precisamos para ser bem-aventurados, tudo que nós precisamos para ser bem-aventurados, está diretamente ligado à escolha que fazemos da nossa fonte de influência. Então, se você escolhe a fonte de influência ser a lei do Senhor, você será bem-aventurado. Se você escolhe a fonte de influência, esse outro sistema que opera para desconsiderar a presença de Deus, porque na verdade, se você pegar o Salmo 1, versículo 1 e olhar aqueles 3 caminhos, é um sistema existencial que desconsidera a presença de Deus. Você vai sofrer as consequências. Aí você pensa assim, tá, então, se é na lei do Senhor, eu vou ter que ficar pensando na Bíblia e conversando como na Bíblia. Não. Você vai ter que deixar a palavra de Deus entrar no seu coração. Você vai ter que deixar a palavra de Deus tomar o seu ser. Você vai ter que aprender a ler a vida, e o filtro é a palavra de Deus. A ótica é a palavra de Deus. Então veja, eu fiz um contraste aqui para vocês entre entender isso de forma religiosa e de forma espiritual. De forma religiosa, você decora versículos bíblicos, passagens bíblicas para usar na hora que você quer. Isso é a forma religiosa. A forma espiritual, você entende a mensagem de cada versículo, de cada texto da Bíblia, como parte de um processo de conhecer a Deus. Está vendo a diferença? Eu estava conversando com um grupo de pessoas esses dias, e aí alguém tocou o assunto da oração. E fez um certo comentário, e eu fiz uma avaliação do comentário da pessoa. Falei, sabe o que me leva para o oposto do que você falou sobre a oração? É porque na minha experiência pastoral, eu vejo homens e mulheres que se dizem muito apegados à oração, mas eu acho que eles não ouvem a oração que eles fazem. Como? A pessoa me perguntou, eu falei, eles oram uma coisa, e na hora que levanta do chão, parece que levantou outra pessoa. Parece que passaram 30 minutos de joelho orando, na hora que ficaram de pé, 2 minutos depois, deu um revertério qualquer, os 30 minutos de oração foi por água. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não. Eu já vi gente que passou a noite na vigília e chegou em casa e quebrou o pau, porque o café da manhã não estava o que era para ser. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Conheço gente que ficou horas no monte orando à noite, porque tem gente que acha que quanto mais alto, mais perto do céu, né? Então sobe no monte, vai orar, nada contra se orar no monte, mas no monte ou no buraco, Deus está no mesmo lugar. Para onde eu irei da tua presença? Se subir ao mais alto monte, só está lá. Se eu descer ao mais fundo do buraco, só está lá. Não tem nada que pode nos separar do amor de Deus, mas se é interessante para você orar no monte, se isso te inspira, vai orar no monte. Na floresta, no deserto, na beirada do córrego, onde você quiser. Mas eu vi gente que já passou horas orando no monte, entraram no carro para ir para casa, conversaram sobre, sei lá, a tia da mulher, virou briga dentro do carro que o povo teve que vir depois de um período de oração, irmãos. Então, de forma espiritual, você não decora versículo para usar como arma.
Você entende a Bíblia, a mensagem da Bíblia, que o objetivo dela é te levar a conhecer a Deus, e ao conhecer mais a Deus, você vai sendo transformado, e ao ser transformado, você vai experimentar as boas coisas que Deus tem para os seus filhos. Então, de forma religiosa, você aplica a Bíblia, que você está, antes do seu prazer, está na lei do Senhor. Então, você aplica a Bíblia ao que te interessa. Essa é a forma religiosa. Se me é conveniente, eu uso um versículo e uso ele a meu favor. Distorço a coisa um pouquinho. Quantas vezes eu já atendi casais com a desculpa de se separarem, que o homem ou a mulher diz assim, sabe o que é, pastor? Sabe o que é? É que, quando eu casei, o senhor sabe que não tem comunhão entre luz e trevas, né? Sim, está na Bíblia. Pois é, quando eu casei eu era luz, ele era trevas, então está na hora de separar a luz e a treva. Deixa de ser sem vergonha, dona. Deixa de ser sem vergonha. É isso aqui que o religioso faz, ele aplica o versículo ao que lhe é conveniente. A lei do Senhor que ele está meditando, para encontrar a felicidade, ele aplica de acordo com a sua conveniência. Sabe o que a espiritualidade faz? A aplicabilidade da Bíblia, queridos, é para todas as áreas da nossa vida, com o conceito de glorificar a Deus. Então eu não aplico a Bíblia para me livrar de uma briga com a Ana. Eu tenho que aplicar a Bíblia para que eu seja transformado e saiba lidar com essa relação conjugal da maneira que honra e que glorifica a Deus e que traga bem e paz para o nosso lar. Sabe o que ler e meditar na lei de Deus de forma religiosa faz? Te isenta da sua responsabilidade. Você joga a culpa no capeta, você joga a culpa na igreja, você joga a culpa no pastor, você joga a culpa no seu amigo de trabalho, você joga a culpa. Eu já contei aqui nessa igreja, isso é uma história, ela é tão cínica que ela parece que ela é uma construção, mas não é. É a experiência de um pastor amicíssimo meu, um homem sério, um homem que me influenciou muito na forma de eu pensar a vida cristã. Pastoreando uma grande igreja, um dia chegou um casalzinho da igreja, jovem, que ele tinha feito o casamento, 1 ano e pouquinho depois de casado. A menina pediu para falar com ele, falou, pastor, vim cá para te falar que eu vou se separar dele, do cara. Mas por quê? Porque ele me traiu. Aí, sabe aquelas conversas que a mulher olha, não sei se você já presenciou isso, vira para o cara e fala assim, fala agora, senão eu te quebro aqui. Aí, o pastor está lá preparado para separar a briga. Aí o cara, olha para você ver o religioso indecente. O cara falou, pastor, para você ver, pastor. Oh, Deus tem que ter misericórdia de mim. Pastor, eu saí do trabalho, doido de vontade para casa, ver minha mulher. Estou saindo na porta, minha colega de trabalho estava lá. Diz ela que não tinha como pegar o ônibus para ir para a casa dela. Aí eu ofereci levar para casa. Estou levando ela para casa, pastor. Peguei a rua tal lá, o senhor sabe, falou o nome. Passei na porta lá naquela rua que tem muito motel. Não tem isso na cidade do Brasil? Às vezes, em uma determinada área da cidade, tem uma concentração maior desses negócios. Eu estava passou na porta lá. Só acredita que o diabo deu um tapa no volante. Na hora que eu vi, eu estava dentro do motel? Eu estou falando que vocês iam achar que isso é construção. Verdade, querido. Esse pastor amigo meu que é nordestino falou, cria vergonha, cabra da peste. Cria vergonha. O diabo deu tapa no volante do carro? Você viu a mulher assim, podia ter pagado um Uber para ela, não? Você não podia ter chamado uns 2 ou 3 para entrar no carro com você, não? Você foi planejando, diabo deu tapa no volante. Gente, o crente sem vergonha é fora de normal. Ele isenta a sua responsabilidade. O que a espiritualidade faz com a gente quando a gente lê a Bíblia nessa perspectiva? Nós entendemos a nossa condição. E nós buscamos a Deus para restauração. E ao buscar a Deus de acordo com a lei do Senhor, que é perfeita, que é completa, que é pura, que é bela, que é santa, nós encontramos isso que nós estamos dizendo que é a felicidade. Que o salmista disse, como é feliz aquele que troca a percepção da vida deste ângulo para este, que se alimenta para fortalecimento na vida ao invés dessa comida, desta comida,
que ao invés de ser influenciado por esse conjunto de valores, é influenciado por esse. Então, nós precisamos de discernimento espiritual para saber, Senhor, onde é que eu ponho meu pé? De onde eu tiro o meu pé? Onde é que eu traço uma linha e digo assim, é só até aqui o limite? Porque, irmãos, tudo vem para uma base. O que você quer com Deus? O que você quer com Deus? Deus é o ícone da religião para você? Ou Deus é um pai com quem você convive e conhece e ama? Terceiro e último, é que o tempo é o processo. Eu disse que o salmo é um salmo de contrastes. E aqui eu não me refiro àquele ditado popular que diz assim, o tempo cura tudo. Já ouviram falar isso? O tempo não cura. Não cura. Você sabe muito bem disso. Tem dores aí que já se passaram, ó. E você olha para ela, ela está lá assim, com as mãozinhas vivinhas. É ou não é? Sabe o que eu estou dizendo? Tempo não cura tudo. Mas eu não disse lá atrás que um dos fracassos da busca da felicidade é que a gente determina o nosso tempo e espaço? Pois é, o tempo é o processo, porque o processo não é nosso. Olha o texto de novo. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor e nela o vive de acordo com ela e nela medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto a correntes de água, ou junto a ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Quando nós reformatamos a nossa vida a partir do conhecimento da lei de Deus, tem o tempo que vai dar fruto, queridos. Às vezes a gente quer que seja rápido, nós gostaríamos que fosse amanhã, nós gostaríamos que fosse no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. A árvore não vai dar o fruto antes da hora, e se ela der, sabe o que acontece? O que acontece? Pega uma manga muito verde e fala assim, eu vou botar ela para amadurecer mais rápido. Ela amadurece? Sim, você força com luzes, com alguma coisa, mas o sabor é o mesmo? Não. A textura é a mesma? Não, não é própria. Não está pronta. Não está no tempo. Então o salmista está dizendo o seguinte, os bem-aventurados, eles são como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Agora, antes que a sua mente te leve a pensar que tudo é paraíso, deixa eu te dizer, esse ribeiro tem seca, tem enchente. Essa floresta que essa árvore está plantada, tem queimada. Tem praga que dá em árvore, tem gente para cortar a árvore, para fazer madeira. Essa árvore que está à beira do riacho, não deixa uma cena paradisíaca tomar conta da sua cabeça e imaginar florzinha, orquídea na árvore, pássaro voando, pedrinha branquinha, bonitinha no riacho, que calmamente vai alisando essas pedras no seu curso eterno, também, mas não só. Mas sabe o que acontece? É que essa árvore está plantada ao lado de um ribeiro. E nesse ribeiro, tem o ribeiro do perdão para as feridas e para as ofensas. Tem o ribeiro da graça de Deus que nos habilita a voltar para Ele. É o ribeiro da promessa que está ali para nós. Então, tem fogo na floresta, mas tem um ribeiro de promessa ali para nós. De que a nossa vida está nas mãos do Senhor. De que nós somos dele. De que Ele é o arrimo da nossa vida. Então está ali o ribeiro. É o ribeiro da comunhão com Cristo. Está à nossa disposição. Então o salmista faz um contraste lindo. Olha, esse homem que é feliz, ele é feliz se ele não se envolver com o sistema. Porque, irmão, pode ter certeza do que eu vou dizer. Se você se colocar debaixo da influência de um sistema de pensamento, de atitudes, de ações, de compreensão da vida, contrário à palavra de Deus, você vai sucumbir. Quando eu digo sucumbir, eu não estou dizendo a sua perdição eterna. Porque eu creio
eu, Manuel de Oliveira Júnior, creio que o Filho de Deus vai voltar para o Pai. Em qualquer momento da vida dele, ele vai voltar para o Pai. Porém, você pode passar um período de sofrimento, de dor, de tristeza, e causar tanta dor, tristeza e sofrimento para os outros, que não precisava. Mas se você não compreender isso, você vai ser moldado por esse sistema de valores. Eu vou contar um caso para vocês que veio à minha mente agora, de um texto das Escrituras Sagradas. O homem mais sábio que pisou na face da terra, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, chama-se Salomão. Salomão pediu a Deus algumas coisas, e porque ele pediu o que era correto, Deus deu a ele uma capacidade, uma sabedoria para governar o povo, para liderar o povo, que era fora desse mundo. Mas Deus disse para Salomão: não se envolva com as mulheres desse povo, aquele povo ali, ó. Sabe por quê, Salomão? Elas vão te corromper. Elas vão te seduzir, elas vão te corromper, e você vai chegar no fundo do poço. Elas têm outros deuses. Eu estou parafraseando aqui o texto para vocês. Elas têm outros deuses, elas têm outra forma de sacrifício. Salomão, o cara mais inteligente, vou deixar, desculpa as mulheres agora, uma mulher fazer isso comigo? Sabe que ponto que Salomão chegou? Salomão chegou a sacrificar para Moloque, que era um deus que recebia crianças no braço, era uma estátua de ferro, alguns dizem que de bronze, com a barriga aberta, é de onde saiu uma das referências ao que nós compreendemos como inferno, porque era colocado lenha assim na barriga. Imagina uma estátua com um buraco assim na barriga. Era colocado madeira, ateava fogo, e o ferro ficava incandescente, ficava vermelhinho, e era uma estátua assim, ó. E os pais vinham e colocavam crianças vivas no braço daquele. Era um dos sacrifícios dos deuses. Porque Salomão, que lá no céu nós vamos perguntar a ele, eu tenho essa pergunta para Salomão. Salomão, uma só já deu trabalho. 1000, Salomão? Really? 1000? Fala para mim, como é que foi essa história? Porque ele chegou a ter 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Ele se pegou sacrificando para deuses pagãos. Pastor, eu sou cristão, amo a Deus. Tenho uma formação cristã. Brinca. Deixa a sedução da mulher bonita, que você vai ver, você não vai sacrificar a criança para um deus pagão. Você vai chegar ao ponto de olhar para você no espelho e falar assim: como é que você chegou onde você chegou? E é isso que rouba a felicidade. Porque Deus diz assim: como é feliz aquele que entende isso, e ao entender disso, foge e busca refúgio no conhecimento de Deus, na meditação na lei do Senhor, no conhecimento de Deus. Esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que vem as tempestades, vem a bagunça, vem a dificuldade do tempo, mas no tempo certo ele produz fruto. Agora, olha o novo contraste. Os ímpios, porém, não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no dia do julgamento. E há uma versão mais antiga desse salmo que diz assim: e a sua memória será extinta. Um é árvore, o outro é palha. Um é árvore, raízes profundas, está seguro, vem vento, cai tempestade, perde um galho, tem um incêndio, tem seca, mas é uma árvore. O ímpio é palha, é casca. Só que nós só vamos ver isso lá na frente. É o dia que o vento soprar. Agora, interessante, depois você pensa sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 13, diz assim: toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada pelas raízes. O salmista aqui está dizendo o seguinte:
o justo é como uma árvore. O que está te influenciando? Será que o sofrimento que você está vivendo hoje, seja lá em qual for a área, que você olha e fala assim, hoje não tem felicidade na minha vida. Será que isso não é fruto do sistema que você está deixando dominar o seu coração, doutrinar sua mente, conduzir suas ações, decidir seus investimentos? Dizer o que você faz ou o que você não faz? Mas você sabe o que é o pior de tudo isso? É o engano que a falsa felicidade gera. Porque, irmão, se fosse ruim, a gente meteria o pé na peia. No ditado popular, que a maioria de vocês talvez nem sabe o que é isso na roça, né? A gente colocaria o pé na armadilha. Por que a gente põe? Porque é bom. Porque é bonito, porque é gostoso. A pessoa fala assim, o pecado é horrível. Horrível? Horrível depois. Se fosse horrível, você entraria nele? O capeta é feio. É feio? É feio? Ou ele é um homem super atraente, convincente, de boa palavra, sedutor, ou uma mulher linda? Ou ele é uma proposta de um ganho facinho? Ou ele é um banquete maravilhoso? A figura mitológica de chifre, de rabo, de cara pegando fogo, aquele negócio vermelho, essa é feia. E você sabe quando é que você vai vê-la? Só depois que você passar pela bonita. Aí eu vou me lembrar de novo da época em que eu falava sobre música. Eu vi uma capa de um disco, se não me falha a memória, do Black Sabbath, onde tinha uma mulher linda de biquíni com a mão estendida assim e a outra mão para trás. E ela com a mão estendida assim, como se estivesse fazendo assim para uma pessoa. E nas costas, a mão dela segurava uma adaga, um punhal. O lado nefasto de Satanás, a maioria de vocês vão conhecer, depois que vocês atravessarem essa linha. Então hoje eu creio que Deus nos trouxe aqui para conversar sobre isso, para que haja salvação aqui nessa manhã, para que haja mudança, para que você se levante em nome de Jesus e diga, não, chega. Para que o Espírito Santo de Deus te dê discernimento, para você entender o que está conceituando a sua vida e por que pouco a pouco você está cedendo. Porque a paixão, queridos, ela é devastadora, ela é avassaladora. E não diga paixão só do braço alheio, não. Diga paixão daquilo que você se encantou com a vida, seja o que for, da mulher, do homem, do poder, do dinheiro, do que for. Mas aí vem Deus com a sua palavra e diz o seguinte, isso aí vai causar dor, tristeza, e o final disso é nada. É palha que o vento vai levar. Não vai ficar memória, não vai ficar nada estabelecido. Mas esse mesmo Espírito Santo que fala assim para você, ele também fala, antes, o prazer desse homem, dessa mulher, está na lei do Senhor e nela ele volta a meditar e a buscar. Quem sabe hoje é uma manhã de volta, para você que está em casa, você que às vezes está de férias me ouvindo, você que está, sei lá, passeando em algum lugar, você que está aqui na New Life, com consciência, você vai dizer, Deus, eu preciso voltar para entender o conjunto de valores que é do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar por isso um pouquinho? E eu queria convidar você para a gente ter alguns minutos de oração. Quem sabe você fecha os seus olhos e eu te convidei para ficar de pé, mas se você quiser ficar sentado, você também pode, enfim.
E eu queria que você começasse a orar por você nisso. Oração no sentido de trazer seu coração para a luz e dizer: Senhor, sonda-me e me conhece. Aliás, sonda-me e me mostra, Senhor. Porque eu acho que me conheço. Sonda-me e me mostra os caminhos que eu estou escolhendo, as influências que estão entrando na minha vida, na minha casa, no meu conjunto de valores. Me mostra, Senhor, qual é o caminho que eu tenho tomado, se é o caminho proposto pelo Senhor, se é o caminho proposto pela sociedade, se é o caminho proposto por aquilo que o texto chamou de ímpios, de gente que não te considera, Senhor, de gente que não considera o temor do Senhor. Espírito Santo de Deus, mostra-me. Me ajuda a ter discernimento agora, Senhor. E Pai, eu oro pela nossa comunidade aqui e aqueles que estão distantes, para que esse Espírito traga discernimento, compreensão, em nome de Jesus. Porque o nosso desejo de ser feliz pode ser mascarado, como Satanás fez com o nosso Senhor Jesus Cristo ali na tentação. Você está com fome? Então manda essas pedras transformarem em pães. Mas esse não era o processo, Senhor. A fome era real, o processo não era. Por isso que eu oro agora, Senhor, para que o Teu Espírito venha e abra as mentes para compreender, Senhor, a Tua palavra. E para que o Teu Santo Espírito quebre toda barreira que impede as pessoas de entenderem isso. É um espírito de discernimento que eu peço agora, Senhor. Antes, o prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse homem será bem-sucedido. No seu tempo, ele vai ver os frutos do seu trabalho. No seu tempo, ele vai ver sua herança familiar. No seu tempo, ele vai ver sua relação conjugal. No seu tempo, ele vai ver o que ele plantou. Senhor Jesus, que nessa manhã tenha gente se entregando ao Senhor. Se entregando ao Senhor. E como congregação, Deus, nós queremos nos juntar e orar agora por aqueles irmãos aqui da nossa comunidade e na família das pessoas aqui que estão enfermas, e clamar ao Deus que cura, que possa ir de encontro a esses irmãos, Senhor. Pai, eu quero principalmente orar pelo Rodolfo nessa manhã e pedir que o Senhor o visite naquela UTI ali no hospital e a mão do Senhor seja colocada sobre ele. E que o Senhor traga cura em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor cuide da Olívia, da sua família. Que a mão de paz do Senhor esteja sobre eles. E sobre tantos, ó Deus, estão acometidos por esse Covid ou por outra enfermidade, nós pedimos em nome de Jesus, cura. Clamamos em nome de Jesus por restauração. Celebramos, ó Deus, como eu tive oportunidade de celebrar ontem, conversando com ele, a vida do Hélio. Porque o Senhor teve misericórdia dele, da sua família, de nós. E o Senhor está restaurando, Senhor, completamente a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos a sair desse lugar com uma compreensão diferente, ó Deus, da vida. Eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade, eu os abençoo com essas bem-aventuranças que só vem do Senhor e da compreensão do Senhor na vida de cada um de nós, que estrutura um lar, que junta duas pessoas, que edifica uma empresa, que orienta valores na aplicação de recursos. Eu abençoo a nossa comunidade, Senhor, com a capacidade de voltarem
a pensar na lei do Senhor e ser por ela influenciados. Eu ministro, ó Deus, o fogo do Teu Espírito nos nossos corações, a paixão pelo Senhor, o amor pela Tua causa, pela Tua palavra. E, irmãos queridos, nesse último encontro de 2020, que o Senhor que foi pregado nessa igreja por 52 domingos te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós, para que a gente o enxergue, e enxergando, o siga, e o seguindo, encontremos as bem-aventuranças que estão destinadas aos filhos de Deus. Que o Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, que é uma felicidade, que é uma das bem-aventuranças que Deus tem para nós. Sobre os seus filhos virá Shalom, paz, que é muito mais do que a ausência de problemas, é segurança no meio da crise, é capacidade de prosseguir no meio do medo, é estabilidade no meio da tormenta, é paz de presença no momento da solidão. Derrama Shalom, Senhor, sobre os Teus filhos e filhas, sobre a nossa comunidade. No final desse ano, abrimos o nosso coração para o Senhor e pedimos: Deus, ajuda-nos a discernir os caminhos, Senhor, e que 2021 seja o trilhar de uma nova estrada para nós, influenciados por esse conjunto de valores, que é a Tua palavra, que é a lei do Senhor, que o nosso coração se encha dela, não para nos tornarmos uma biblioteca de Bíblia, Senhor, mas para sermos homens e mulheres que conhecem a Deus e que sabem como pautar o seu dia a dia, a sua postura, o seu caminhar, as suas escolhas. Isso, como disse o escritor em Provérbios, será isso saúde para os vossos ossos e refrigério para a vossa carne, porque nós não nos estribamos no nosso próprio entendimento, mas nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Como pastor dessa comunidade, eu levanto as minhas mãos e eu abençoo os meus irmãos, Senhor. Eu abençoo os filhos do Senhor nesse lugar. Eu abençoo o povo de Deus, Senhor. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, nossas mentes e corações no Senhor. Não permita que elas sejam arrebatadas, tomadas, iludidas por outros pensamentos, mas guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, até o dia em que nós estaremos do lado de lá, com o Senhor, na eternidade, com os nossos irmãos e irmãs. Você pode dizer amém, querido? Amém.